Ouve essa oportunidade da minha amiga Ludmila sobre trabalhar pela internet. É um trabalho sério e honesto. Ouve só. Eu fiz R$2.500 em apenas 3 dias. E isso só foi possível porque eu trabalho através de uma nova profissão, onde tudo que eu preciso é do meu celular conectado à internet. Imagina você fazendo o mesmo. O que você faria se você fizesse R$2.500 em apenas 3 dias? Isso faz sentido pra você? Então, clica no link na descrição ou no comentário fixado que vai te descontar no WhatsApp. E lá vou te mandar uma aula gratuita onde você vai entender como começar. Corre, me chama agora, te espero lá. Bem-vindos, galera interessante. Eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um vídeo aqui no teu canal preferido, canal Interessante. Eu vi o vídeo de uma jovem, de uma garota, que diz que era da Congregação Cristã no Brasil, a CCB, e que ela não gostava da doutrina da igreja, que ela não podia ser quem ela era, não podia fazer as coisas que ela tinha desejo e que ela era obrigada a ir na igreja, mesmo sem sua vontade. Esse vídeo aqui não é para falar mal da garota, apenas nós vamos comparar as palavras dela com a palavra de Deus, e as pessoas que têm desejo de servir a Deus, esse vídeo vai ser muito bom. Não só para quem é da CCB, mas para todas as igrejas. Esse vídeo vai ser bem explicativo à luz da palavra de Deus. Vamos ver as palavras da garota e comparar com a palavra de Deus, e vai abrir o entendimento de muitas pessoas que, além de querer servir a Deus, tem muita coisa que não compreende. Porque a palavra de Deus, ela tem muita coisa que é difícil de entendimento. A pessoa tem que estar muito na comunhão e pedir a Deus o discernimento dessas palavras. Então, se você também tem filho jovem, que também não tem vontade de ir para a igreja, esse vídeo também serve para você. Aqueles que não querem servir a Deus, o vídeo vai ser irrelevante. Mas todo aquele que tem desejo de servir a Deus, esse vídeo vai ser muito bom para a tua vida. Então, fique até o final. No final do vídeo sempre deixa uma palavra de conforto, uma palavra de força na tua vida, para que você consiga ainda caminhar nesse caminho santo. É o seguinte, o primeiro, ela diz que morava na igreja, porque a igreja sempre tem igreja que tem a casa lá atrás. Hoje está mais difícil, mas tinha uma casa lá atrás e vivia as pessoas, os caseiros, para tomar conta ali da igreja. Vamos ver o que ela fala. Oi gente, hoje eu vou explicar pra vocês por que eu sou traumatizada com a igreja. Eu cresci e nasci na igreja CCB, Congregação Cristã no Brasil, a igreja que as mulheres usam véu. E quando eu falo que eu cresci, eu literalmente cresci, porque eu morava no fundo da igreja. Eu fui caseira da igreja por 8 anos da minha vida, então eu vivi a igreja de fato com o máximo de intensidade que era possível. Ela disse que morava na igreja, então ela viveu a igreja com maior intensidade. Primeira coisa, você morar na igreja, viver dentro da igreja, ir para a igreja todo dia, não é viver a igreja intensamente. Viver a essência do Evangelho de Cristo é seguir os ensinamentos de Cristo com desejo, com vontade, com amor de coração, em espírito e em verdade. Agora, só morar na igreja, só estar lá andando e ouvindo a palavra, não quer dizer que você serve a Cristo com intensidade. Tanto é que até os apóstolos do Senhor Jesus Cristo não eram convertidos ainda. Vamos ler. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro ainda não era convertido. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: Pedro, quando tu te converteres, anima teus irmãos. Quer dizer, ajuda teus irmãos também na força, na coragem, porque eles viviam com Jesus Cristo, andavam com Jesus Cristo, viam as obras do Senhor Jesus Cristo, mas ainda não tinham fé, ainda não eram convertidos plenamente. Então dizer que morava na igreja, que ia para a igreja todo dia, viver plenamente, não está certo, tá bom? E outra coisa também, Satanás até na boca de Pedro falou. Vamos ler. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então o diabo, ele usa até aquelas pessoas que estão ali no culto, na igreja. Tem pessoas ainda que não são convertidas e que o inimigo dá um jeito de usar
às vezes para divertir alguém, às vezes para confundir alguém, às vezes para fazer alguma coisa que seja de tropeço, ele usa, tá bom? Não estou falando que ele está usando você, é só mostrando o que acontece no mundo espiritual. Vamos ver mais. Além disso, meu avô é cooperador, ele que atende os cultos, então a minha família tem uma certa reputação a zelar. O avô era cooperador. Cooperador, para quem não sabe, é como se fosse o pastor da igreja. O meu pai era cooperador, parou por causa da idade, né? Ele não teve mais condição, teve um problema de próstata, e aí ele não teve mais como ele era cooperador, ele atendia a obra do Senhor. A gente chama cooperador porque trabalha gratuitamente, cooperam na obra do Senhor. Na congregação cristã no Brasil não tem ninguém assalariado, todo mundo trabalha gratuitamente, que o nosso salário que nós queremos é a coroa de vida eterna, que nós não desejamos dinheiro. Então ela disse que tinha um nome a zelar, né? Porque, é claro, se eu sou evangélica, a minha família é evangélica, e eu tenho um filho que só faz o mal, é claro que fica difícil para mim. Muito difícil porque fica feio, né? Mesmo que eu não tenha culpa de nada disso aí, mas fica uma coisa estranha. Se eu tiver um cargo, ainda é pior ainda, porque a palavra de Deus é o seguinte: se alguém deseja algum cargo na igreja, tem que dominar sua própria casa. Porque aquele que não domina sua casa, como é que vai cuidar das coisas de Deus? Está escrito, tá aqui embaixo, aqui, aonde você pode procurar. É isso que diz. Então, como é que a pessoa pode estar dentro da igreja, sendo um pastor lá, cuidando das ovelhas, e a casa lá em desordem? Então é por isso. E outra coisa também, a palavra de Deus diz que nós temos que educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Está escrito. Vamos ler. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então a palavra de Deus ensina que nós devemos colocar nossos filhos no caminho do Senhor, e Ele não se apartará deles. Se eu creio na palavra do Senhor e eu quero viver uma vida com Cristo Jesus, é claro que eu quero também isso para minha família, porque é o melhor para o nosso espírito estar na casa do Senhor. Se os filhos não gostam, mas desde criança estão debaixo da nossa tutela, é claro que nós vamos levar. Eu não vou levar meu filho para uma festa, para bebedice, para carnaval, porque eu sirvo a Deus, eu tenho que levar ele para onde é? É para a casa do Senhor. Até no dia que essa criança crescer e se dominar, e se sustentar, e ir para onde ela quiser ir. E a palavra também não fala que é só eu que tenho que levar o filho para a casa do Senhor. Fala que os filhos têm que honrar os pais e obedecer. Vamos ler. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento, com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, se a criança ou o jovem, a juventude, quer uma vida boa na terra, tem que obedecer seus pais. É o primeiro mandamento com promessa. Vamos lá. O que eu não gosto até hoje na igreja é a doutrina, porque a CCB é uma igreja muito rígida, uma igreja que prega muito sobre aparência. Isso era uma coisa que eu não gostava, porque eu queria ter a liberdade de poder cortar o meu cabelo, de poder fazer minha sobrancelha, de poder usar qualquer roupa que eu quiser. E na CCB eu não podia ter essa liberdade. Então ela está com desejo das coisas do mundo. Cortar um cabelo, colocar um batom, as unhas, fazer a sobrancelha, até talvez colocar uma roupa mais pouco ousada. O desejo dela não é de servir a Deus. Você vê aí pelas palavras que o desejo dela sempre foi de ir para o mundo, fazer as coisas seculares do mundo. Muitos jovens sentem esse desejo dentro da igreja, sente esse desejo. Só que nós temos que matar um leão por dia. Não é só os jovens que sentem o desejo, porque hoje o diabo está colocando pratos e pratos, não é isso? Quando eu vejo meus amigos, eles vão lá pro reggae aqui no Maranhão, que predomina é o reggae, vão pro reggae. Dia desse eu fui pro aniversário de um amigo meu demais, muito amigo, fui pro aniversário dele. Chegou lá, tava tocando reggae, não sei o que, começaram a filmar. Aí eu disse: não me filma não, por favor, tô aqui só dando me dá um abraço do meu amigo aqui, porque é amigo de infância. Mas aí filma aí, é como se a gente estivesse fazendo as mesmas coisas do mundo. Então, essas coisas do mundo já não me sinto mais à vontade de estar lá no meio.
Mas tem festa, como teve uma festa aí das antigas, a gente sente esse desejo. Só que a gente, quando se converte a Deus, a gente tem que matar um leão por dia para poder, né, servir a Cristo. E servir a Cristo tem, né, as suas limitações do corpo, da carne, né, da carne, do mundo. Nós não podemos servir ao mundo. Nós podemos servir a dois senhores. O que é que diz na palavra? Vamos ler. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com os seus desejos e vontades, com as coisas do mundo. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então o próprio Filho de Deus, né, o Senhor Jesus Cristo, disse: se a gente quiser servir a Ele, seguir Ele, tem que tomar sua cruz. Não é pegar um pau, uma cruz e carregar nas costas, não. A cruz é o quê? É deixar aquilo tudo que a carne quer, que a carne deseja, e deixar o Espírito, né, nos levar. A carne, como Paulo diz, a carne luta contra o Espírito contra a carne. A carne quer fazer os desejos do mundo, como ela está com desejo aí. Já o nosso Espírito quer fazer as coisas de Deus, que é servir a Cristo, o seu Evangelho. Então nós temos que crucificar os nossos desejos em Cristo, se quisermos servir a Ele e um dia alcançar a coroa da vida eterna. Eu digo isso à luz da palavra de Deus, né? Quando eu pego aqui, fica molhada porque minha mão é suada. Ó, minha mão é muito suada. Eu tenho um problema de suar a mão e os pés todo tempo, desde criança. Aí toda vez que eu pego, você vê que fica molhado. Então nós temos que servir isso aqui, à luz da palavra de Deus. Quem quer servir a Cristo? Quem não quer servir a Cristo, não. Aí, sobre doutrina, a congregação que tem uma doutrina é muito pesada. Não é a congregação que tem a doutrina, não. É a palavra de Deus que fala. O que é que diz lá sobre o cabelo da mulher, que ela que quer cortar o cabelo? Vamos ler. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então a palavra de Deus diz que é honroso para a mulher ter cabelo compridos, crescido, cabelos grandes, e ela está com desejo de cortar o cabelo. Muitos da CCB erroneamente falam que a mulher não pode cortar o cabelo. A palavra de Deus não diz isso. A palavra diz que a mulher tem que ter o cabelo comprido, mas não diz que ela não pode cortar as pontas do cabelo. Aí tem deles que dizem que aí tem que deixar o cabelo arrastar no chão. Isso aí já é uma falta de entendimento. No meu entendimento, na minha compreensão, à luz da palavra de Deus, ela tem que ter o cabelo crescido. E nenhum versículo até hoje eu vi que a mulher não podia cortar as pontas do cabelo. Tem que ter o cabelo crescido, grande. Tendo um cabelo grande, se crescer demais, você corta ali as pontas para poder... A mulher também não precisa andar igual um bicho. Não. Ela tem que se cuidar. E a mulher, a serva de Deus, você pode ver que a mulher, a serva de Deus, quando se veste, né, você conhece a serva de Deus se vestindo e conhece pessoas que não servem a Deus, só pelo olhar. Eu conheço. Sobre as vestes, né? Vamos ver o que fala a palavra de Deus. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Aí fala que a mulher tem que andar com moderação, tem que andar com virtude, como andavam as santas do Senhor. Não é com trançado no cabelo e coisa de qualquer jeito, ou com joias, ou com pinturas. Não, nós temos que ser diferente. É por isso que ela achava ruim quando ela estava na congregação, porque ela não via ninguém do que ela queria, todo cheio de coisa.
Não, mas que é proibido. Eu já vi irmãzinha tocando órgão de batom e de brinco na orelha, tocando órgão, que eu acho que estaria errado, eu acho, né, no meu entendimento, mas nunca foram proibidas não. Ora, se a palavra de Deus diz que não é para usar essas coisas, e a pessoa vai e usa, aí é ela e Deus, mas eu nunca vi ninguém proibir, eu não vi. Dá-se os conselhos, chama conselho. Vamos ver aqui uns conselhos, o que é que Provérbios diz. Provérbios também é conselhos. Vamos ler. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. É como colocar um anel no focinho do porco. É uma mulher bonita, mas indiscreta. E em Provérbios também diz que a beleza é enganosa, mas a mulher que serve ao Senhor será elogiada. Vamos ver mais. Sem contar que eles também pregam umas coisas que eu acho muito errado. Não vou entrar muito a fundo nisso, porque senão os crentes vão me matar. Mas quem já frequentou a CCB sabe do que eu tô falando, o que eles pregam. Eles falam que a única igreja que é a certa é a dele, que quem frequenta as outras igrejas vai... Isso eu acho muito errado, sabe? E eu não gosto até hoje. Se eu congrego na CCB, é claro que eu acho que na CCB está mais correta a palavra de Deus. Quem congrega na Assembleia, é claro que pensa que lá é o local onde se deve seguir para ir para o céu. E quem está na Católica pensa a mesma coisa. Não é assim? Quem está todos que estão na sua igreja, pensa que da sua igreja é que está correta a doutrina para ir para o céu. Até que uma hora acha uma coisa errada lá, um defeito, aí, não, aqui não gostei. Tá certo? Então é o seguinte, ela diz que a CCB fala que só ela, eu já vi o presidente da congregação falar que isso não tem no nosso ensinamento não, dizer que só a congregação salva. Se fosse assim, antes de existir a congregação, ninguém teria salvo, né? Ninguém se salvava. Eu acho o seguinte, que a congregação cristã no Brasil, aonde eu estou frequentando, é a que mais segue esse manual aqui, chamado Bíblia, né? É a que mais segue isso aqui. Arrisca. Gente ruim tem em todo lugar. Gente que não presta tem em todo lugar. Na congregação também tem. Na Assembleia, na Divina, em todo lugar tem gente ruim e tem gente que serve a Deus. Agora é o seguinte, se eu, Jorge Biraci, o irmão Biraci, quisesse ter uma base para dizer que eu congrego numa igreja que serve à risca a palavra de Deus e muitas não seguem, eu vou explicar aqui alguns textos, certo? Vamos ler Gálatas capítulo 4 e capítulo 5, para você ver a diferença de se seguir doutrina. Vamos ler. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros ensinamentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Paulo escreveu várias cartas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo, não esses muitos pastores mequetrefes, muitos aí que se dizem entender a palavra de Deus, que às vezes não entendem, não todos, mas muitos pastores e apóstolos e bispos mequetrefes que não se chegam ao conhecimento que Paulo tinha da palavra. É esse Paulo, iluminado pelo Espírito Santo. Ele diz o seguinte, né, que nós seguimos os primeiros ensinamentos do mundo, as leis que foram dadas a Moisés. Vindo Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele que é o dono de tudo, nos livrou das velhas leis, nos dando outros ensinamentos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Já no capítulo 5 de Gálatas, Paulo fala o seguinte, esse ainda é mais forte. Veja. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da lei. Eis que eu, Paulo,
Vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Mas e se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, para você que não entendeu o que Paulo falou aí, eu vou dar uma simplificada. Paulo estava falando para os gentios. Gentio era todo aquele que não era de Israel. É o seguinte, né? Tem gente que é israelita, que hoje chama de judeu, e tem o povo do mundo, aqui do Brasil, dos Estados Unidos. Então, se eu, o Biraci, quiser servir a Deus e não sou de Israel, eu era chamado de gentio. Todo aquele que não era de Israel, não era judeu, era gentio. Então Paulo estava pregando para os gentios. Paulo era o apóstolo dos gentios. E ele disse para os gentios o seguinte, né? Olha, vocês estão querendo se circuncidar. O que é circuncisão? Circuncidar. Os judeus, quando nascia uma criança, quando a criança completava 8 dias de nascido, pegava o órgão sexual da criança, abria aquele couro e fazia um corte no prepúcio. Cortezinho que estava marcando que ele era um judeu, no 8º dia. Então todo aquele gentio que queria se transformar em judeu, fazia o corte também. Podia ser grande já, adulto. Se converteu, era cortado uma parte do prepúcio do pênis do homem. Aí ele se tornava um prosélito, quer dizer, ele já era agora um judeu prosélito. Só que Paulo disse, olha, Cristo chegou e libertou vocês dessas leis, das leis do Antigo Testamento. Cristo libertou vocês. Agora eu testifico, se vocês guardar a lei, as leis antigas, vocês estão fora da graça de Cristo. Vocês estão obrigados a guardar toda a lei e da graça tendes caído. Então é o seguinte, se você guardar um sábado, se você guardar a lei do dízimo, se você guardar dias e anos, se você guardar a festa de Pentecostes, se você guardar vários tipos de festas que tinha naquele tempo, leis, né, que tinha naquele tempo, você tinha que guardar toda a lei, toda. Então, se você guarda o sábado, você tem que guardar toda a lei. Paulo disse, aquele que tropeçar no tio da lei é maldito. Então tem que guardar a lei toda. Então nós estamos fora de Cristo. Quem guarda a lei está fora de Cristo, tá? Vai viver pelas leis que tem lá no Velho Testamento. Mas se nós estamos servindo a Cristo agora no Novo Testamento, se nós estamos no Novo Testamento, é claro que o Velho já passou. Novo Testamento, Velho Testamento. Se nós estamos no Novo Testamento, nós temos que seguir outras leis. Mas, irmão Biraci, vamos abandonar os 10 mandamentos? O Senhor Jesus Cristo diz que nós temos que guardar 2 mandamentos. Quais são? Vamos ler. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não falou em várias leis. Ele falou, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ora, se eu amo meu próximo, eu não vou querer a mulher dele, não vou matar ele, não vou falar mal dele, não é isso? E ele, como vai me amar também, ele vai fazer as mesmas coisas. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, desses 2 mandamentos estão toda a lei, dependem toda a lei e os profetas. Então, simplificou toda a lei em 2. Amarás teu Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Ah, mas os 10 mandamentos, não sei o que. Irmão, lá no 10 mandamentos também diz assim, não matarás. Não tem ou não tem os 10 mandamentos? Não matarás? Tem. Não matarás. Mas Davi matou, Samuel matou, Elias matou 450 profetas lá de Baal. E essas pessoas que mataram? Os reis que mataram? Josué matou. Vão tudo para o inferno? Moisés não matou um homem lá, um egípcio?
porque estava batendo no povo dele. E aí? Vão todos para o inferno? Não tem nos 10 mandamentos? Não matarás? Tem ou não tem? Então, vocês passam por cima disso. Eu sigo a Cristo. Se vocês querem seguir o Velho Testamento, sigam. Certo. Dito isso, eu tenho base para dizer que a congregação segue os preceitos. Nós seguimos as leis de Cristo. Por isso que nós não damos dízimo. Não é cobrado dízimo na igreja. Por isso que a gente não guarda sábado. Por isso que não tem esse negócio de comer carne de porco. Tem essas coisas. Nós não comemos sangue, porque o sangue está no Velho Testamento e no Novo Testamento. Nós não comemos coisa sacrificada aos ídolos, porque está no Velho Testamento e no Novo Testamento. Vamos ver mais o que ela diz. É tanto que quando eu ia nos cultos, eu não tinha paciência nenhuma pra assistir, eu dormia sempre. E, gente, isso eu tô falando desde quando eu era criança, de verdade. Frequentar uma igreja por obrigação acaba gerando trauma, porque isso não é algo que as pessoas podem escolher pela gente, sabe? Tudo bem que eu era criança, só que eu já sabia que eu não gostava de ir, mesmo assim, eu era obrigada. Na realidade, ela nunca se converteu. Nunca se converteu. Ela não tinha desejo de se converter e servir a Cristo. Ela fazia era dormir. E existe, no mundo espiritual, existem demônios que fazem as pessoas dormir, conversarem, ficar só no banheiro tirando foto e fazendo selfie. Existe espírito de confusão lá dentro. Existem vários espíritos dentro da igreja. No mundo o mundo jaz no maligno. Dentro da igreja atacam pessoas que fazem um vídeo desse daí e ainda fala sorrindo alegre, para muitas pessoas se identificar com o que ela está dizendo. Isso é mesmo, também não sinto essa vontade. Vamos ver mais. E eu parei de frequentar a CCB durante a pandemia, porque os cultos eram online aí ficou mais fácil de não ir, né? Mas antes da pandemia, quando eu tinha por volta de 13, 14 anos, eu lembro que eu chorava pra não ir na igreja. Só que mesmo assim eu tinha que ir, então... E também falavam que se eu não fosse nos cultos, o pastor, o cooperador, né? Eu falo pastor pra vocês entenderem. O cooperador ia vir na minha igreja, ia orar na minha cabeça, sabe? Eram umas coisas muito doidas. E é por isso que eu não gosto da CCB. Não gosto mesmo. Realmente... Ela fala até, eu fico triste, né, com isso. Eu fico triste. É uma tristeza, né, meu coração, ver uma jovem falar uma coisa dessa. Que não gosta, né, de servir a Cristo. E é triste. Agora, esse negócio de orar na cabeça, na congregação, não tem esse negócio de estar orando na cabeça, não. Botar a mão e orar na cabeça, não existe lá, não, né. Acho que é só para... Ela disse que era para fazer medo para ela. Mas é muito triste. Simplesmente, meus amados, existe a parábola das 10 virgens, né? 5 eram prudentes, tinha azeite, né? Na sua lamparina, estava acesa. E 5 eram imprudentes, queriam saber do mundo, foram para o mundo e esqueceram. Igual o filho pródigo foi para o mundo, esqueceram de colocar azeite. Aí na hora que chegou o noivo, quando Cristo chegar, muitos vão pular, né? Ui! Aí vão pedir azeite para aqueles que têm. Me dá um tiquinho de azeite aí. Aí eles dizem, não, vamos comprar. Na mão desses pastores que estão vendendo aí, vamos comprar. E o noivo vai e pega as 5 prudentes, e as 5 os imprudentes ficam. É o que acontece muito. Eu fico muito triste com essas coisas aí. E vamos ver o último pedaço que ela fala. Eu entendo que muitas pessoas se sentem acolhidas nessa igreja, mas eu não me senti. Sem contar que hoje em dia, hoje que eu saí da CCB, eu tenho a liberdade de cortar meu cabelo, de fazer tatuagem. E se eu entrar numa CCB com o braço todo tatuado, sendo neta de cooperador, os olhos tortos que eu vou receber é um absurdo só de pensar. Hoje em dia eu não frequento mais, eu raramente vou. Eu não sinto falta nenhuma, de verdade. Eu sinto, na verdade, um alívio no meu coração de não frequentar mais aquele lugar. E desde então eu não encontrei uma igreja que me cative, que eu me sinta em casa estando nela. Já frequentei algumas outras, já fui na Lagoinha, já fui na Assembleia, já fui na Católica, mas nenhuma dessas fez o meu coração ficar quentinho. Eu acho que eu ainda não encontrei a minha igreja. Na verdade, eu não tô procurando, né? Mas na hora que for pra ser, vai ser. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Ah, e pra não falarem que eu só falei mal da CCB nesse vídeo, eu gostava de ir na igreja pra cantar. Era a única parte que eu gostava. Beijo, tchau. Santo Deus de misericórdia, né? Tão triste, né? Quem sabe um dia ela bota uma igreja pra ela. É porque ela tá procurando uma igreja que seja do agrado dela. Não é do agrado da palavra de Deus. Não é que siga a palavra de Deus, é do agrado dela. Como muitos por aí estão procurando igrejas, né? Como a Bola de Neve, que colocam a prancha de surf. Tá
Então, pessoas que procuram igrejas que a igreja tem que se adequar com esse sentimento da pessoa. Não tem igreja de tudo aí, igreja de todos os gostos, mas igreja que serve a palavra de Deus são poucas. São poucas. As que fazem de acordo com a pessoa gosta estão lotadas. As que servem a Cristo só tá aqueles que são de Deus. É isso que eu tenho que falar para vocês agora. Existem pessoas que são de Deus, existem as pessoas que não são de Deus. Por que eu digo isso? Meus irmãos, é uma coisa difícil de se entender, mas eu vou explicar aqui para vocês. Tem pessoas que são de Deus, que você prega para ela, ela se converte na mesma hora, ela vai servir a Deus. Tem pessoas que não são de Deus, que tem delas até que se converte, vai para a igreja, mas o Senhor Jesus Cristo diz que tem semente que se joga e nos espinhos, os espinhos vai sufocar ela, as coisas do mundo sufoca e aí a semente morre. Tem outros que caem na rocha e não dá fruto, mas aquela que cai onde tem cultivo, né? A semente brota e dá frutos 100 e 100 por 1. Então é o seguinte, por que eu digo que tem gente que é de Deus e outros que não, que não é de Deus? Não tem muita gente assim, Deus quer salvar todo mundo. Ora, se Deus quer salvar todo mundo, Ele estrala os dedos e salva quem Ele quiser. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para salvar quem Ele quiser. Se Deus quiser agora destruir o diabo, Ele destrói o diabo, Ele transforma todo mundo em bom, Ele coloca todo mundo como escravos para servir a Ele do jeito que Ele quer. Só que Deus, Ele tem um plano nessa terra e esse plano está quase para se completar. E Ele respeita, né, os desejos do ser humano, Ele respeita. Então a pessoa está lá. Está aqui os dois caminhos. Você segue se quiser, não é obrigado. Assim, se você... Tomara que essa menina aí, ela esteja trabalhando, ela esteja se sustentando, esteja na casinha dela montada. Porque se ela estiver na casa dos pais, e como ela disse que não está mais na igreja, então, o que ela falou para trás aí, não tem sentido algum. Porque ela disse que ela era obrigada a ir para a igreja, e agora ela disse que saiu da igreja, então ela deve estar trabalhando, sustentando e morando na sua própria casa. Se ela estiver morando na casa dos pais ainda, então os pais deviam estar obrigando ela a ir para a igreja. Ninguém é obrigado a servir a Cristo, não. Quando são crianças, os pais que servem a Deus, é claro que vão levar os filhos para a casa do Senhor. Tem muita criança que deseja ir para a rua e fazer as coisas do mundo, porque o diabo hoje coloca os pratos. Tem criança que deseja, hoje o TikTok, né? Procurando aqui meu celular, mas está filmando. O TikTok mostra tanta dancinha, tanta coisa, né? Por isso que tem muitos aí que estão saindo da igreja, fazendo dancinhas. Olha os dois garotos jump, dois rapazes bonitos, dois rapazes simples, com a aparência de tão, né? Uma aparência assim tão de gente calma, gente educada. Aí pulando na igreja, jump, e não é corrigido. É claro que tinha que chegar alguém lá, os irmãos. Isso não é para nós. Acho que deve ter já falado para ele. Se por acaso eu, Jorge Biraci, né, estiver numa igreja e vier alguém brincar comigo, eu digo, irmão, não é para nós. Nós mudamos de vida. Nós morremos para o mundo. Essas brincadeirinhas, essas coisinhas aí, não é para nós. Nossa vida agora é outra. E eu não vou concordar, e nem tá sorrindo, nem tá dando força para isso, não. E quem faz isso, dá força, meu amigo, não está no caminho correto, não. Não está no caminho de Cristo Jesus. Certo, agora voltando lá. Por que eu digo que existem pessoas de Deus e outras que não são? Deus sabe todas as coisas? Vocês vão responder, sabe. Se Ele sabe todas as coisas, Ele sabe quem vai se salvar e quem não vai. Sabe ou não sabe? O pessoal vão dizer sabe. Certo. Então esses que não vão se salvar, se Ele sabe quem é, então tem os dele aqui, os que vão se salvar, que é dele. Ele conhece todos eles. E os que não vão se salvar, Ele também conhece. Por que Ele não salva todos esses? Tem segredos de Deus que eu não tenho entendimento para saber,
nem você, nem ninguém. Paulo fala, um dia nós vamos, hoje nós vemos em parte. Um dia nós veremos face a face, Senhor, e saberemos todos os segredos. Por que que Ele fez o mundo? Por que que Ele colocou Adão e Eva lá? Por que que Ele colocou a árvore lá, perto deles dois? Por que que Ele não matou o diabo logo? Por que que Ele não trancafiou o diabo logo? Por que que existe sofrimento? Todas essas coisas vão ser explicadas. Agora, que existe os eleitos de Deus, existe, porque a palavra de Deus diz. O próprio Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, da grande tribulação: por causa dos eleitos de Deus, dos escolhidos, aqueles dias vão ser abreviados, porque se não for abreviado, nem os escolhidos se salvavam. Então existem os escolhidos. Existe a porta estreita e a porta larga. Deus sabe quem vai entrar pela estreita e quem vai entrar pela larga. Então, aqueles que são da direita, veja bem que o Senhor Jesus Cristo, quando falou isso, Ele não falou que são da direita, são os cordeiros e as ovelhas da direita. E o Senhor Jesus Cristo disse que vai dizer assim, ó: vinde, bendito meu Pai. Os que são da esquerda, os bodes. Jesus Cristo falou, os da esquerda, os bodes, para a condenação eterna. Então, se existe a condenação eterna, é porque existem pessoas que vão para lá. E essas pessoas que vão para lá é porque não querem servir a Deus em espírito e verdade, à luz da palavra de Deus. E quem não quer, Deus não vai obrigar ninguém. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Eu não sou obrigado a servir a Deus. Ah, eu só estou na igreja porque eu tenho medo dele me levar para o inferno. Não é isso, não. Não é isso, não. Eu sirvo a Deus porque Deus é muito bom. É muito bom. Me perdoa meus pecados todo dia. É um Deus que está lá quando eu preciso, na minha angústia, né? Na minha precisão. Ele não deixa eu faltar nada para mim, mesmo que eu passe por tanto sofrimento, por tanta prova, mas Ele está lá me confortando. É o meu Deus, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que me sustém. Então é por amor, pela bondade que Ele tem. Mas no meio desse povo ruim, no meio dessa maldição que fica sobre nós, por causa daquele que é contra as coisas de Deus, o inimigo de nossas almas, o contrário, o bem, por causa dessas maldições que ele joga, tudo aquilo de mal que ele tem contra nós, nesse meio todo, tem as pessoas que querem servir a Deus, que amam a Deus de verdade. E por causa desses, aí é que ainda Deus ainda tem um pouco de alegria de ver essas pessoas servindo a Ele, fazendo aquilo que Ele pede, né? Adorando Ele do jeito que Ele merece. Porque a gente nem adora Ele do jeito que Ele merece, porque Ele merecia mais ainda, por ser tão bom conosco. Mas mesmo assim, com nossos pequenos coisinhas que a gente faz por Ele, Ele ainda tem um pouco de alegria, porque a tristeza de Deus com esse mundo não é pouca, não é muito. O que fazem, as coisas que fazem, meu Deus, só de falar já é feio. Tem gente que chega ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, de pregar dentro de uma igreja, dizer que o Espírito Santo selou as galinhas, né? E as galinhas começaram a falar na linguagem, e quem estava interpretando era o galo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa às vezes nem tem ideia do que fez. Dizer que o Espírito Santo está falando na boca das galinhas e o galo está interpretando. Não tem gente. O outro disse que Jesus Cristo chegou lá para a mulher e a água da vida que ele estava oferecendo para ela era o esperma dele. Ah, rapaz, que abominação, que coisa do demônio, do diabo. A pessoa fala uma coisa dessa. O outro diz que nós somos sêmen de Deus. Diz que Jesus Cristo ia pecar e ia comer a fruta. Diz que nós somos igual a Deus. Só heresia, só blasfêmia, só coisa terrível. E isso dentro da igreja. Não é triste? E Deus está vendo tudo. Vamos adorar a Deus. Vamos servir a Ele. Você que ainda não se converteu, você ainda, talvez essa menina assista esse vídeo e se arrepende do que falou,
e se converta, se batiza, sirva a Deus. Rocatia ma, rocatia ma, yama shele kamatia ma, duratia ma kia ma, yela makia te maria ma, que chamari que tia marma. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor livre essas pessoas desses pensamentos terríveis de deixar de servir a Deus na apostasia e ir para o mundo, servir o mundo. Que Deus te guarde, que Deus proteja a tua família, a tua casa, os teus filhos, educa teus filhos no caminho do Senhor. Se eles não quiserem ir quando é pequeno, enquanto estiver na tua tutela, leva para a casa de Deus, leva para ouvir as coisas de Deus, deixa o mundo para lá, o mundo está seguindo seu curso. Sirva a Deus em todo o coração e espírito. Não é fácil, não é fácil servir a Deus, eu sei que é difícil, mas Cristo deu exemplo de que a gente pode servir a Deus, e se a gente tiver com Ele guarda nós do mal. Que Deus te abençoe, fiquem com o Espírito Santo, em nome de Jesus eu peço e agradeço, amém.